Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E eu quero informar os irmãos que, além dessas videoaulas, nós também disponibilizamos para apoio um esboço escrito de cada uma das lições e também reflexões em áudio, com base nas leituras diárias de cada uma das lições também. E para os irmãos que tiverem interesse nesses materiais adicionais, os links para download estarão disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar aí na opção Mostrar Mais, que os links estarão lá. E caso algum irmão prefira receber os esboços escritos por e-mail em formato PDF, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e enviando semanalmente. E eu quero lembrar ainda aos irmãos que os materiais de apoio que nós disponibilizamos, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu quero ainda aproveitar para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal e que também ajudem divulgando esses materiais através de suas redes sociais, divulgando os nossos vídeos, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estaremos estudando, neste primeiro trimestre de 2017, o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E a lição de hoje é a lição número 1, que tem por título As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Bom, vamos ver então quais são os tópicos que nós estaremos abordando aí no decorrer desta videoaula. Inicialmente, nós faremos uma breve introdução, onde nós mostraremos de forma panorâmica o conteúdo deste novo trimestre. Em seguida, nós falaremos sobre a carne e o espírito. Depois, nós vamos falar mais especificamente sobre as obras da carne. Depois falaremos sobre o fruto do espírito. Em seguida, nós falaremos sobre os requisitos para se frutificar. Depois falaremos sobre a vida no Espírito. E por último, nós faremos aí uma breve conclusão. Bom, como se trata, irmãos, de uma lição introdutória do trimestre, nós não nos aprofundaremos em nenhuma das obras da carne e também nenhuma das virtudes do fruto do Espírito, uma vez que esse aprofundamento ele vai acontecer aí no decorrer das aulas aí durante o trimestre que se inicia. Muito bem, vamos então aí à nossa introdução. Bom, pela misericórdia de Deus, irmãos, nós estamos iniciando aí mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, onde nós falaremos durante este primeiro trimestre de 2017 sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito. E essas são as lições que nós estaremos abordando aí no decorrer do trimestre, conforme está na tela dos irmãos. A lição 1, que é a lição de hoje, é as obras da carne e o fruto do Espírito. A lição 2, o propósito do fruto do Espírito. A lição 3, os perigos da obra da carne. A lição 4, alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza. Lição 5, paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Lição 6, paciência, evitando as dissensões. Lição 7, benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Lição 8, a bondade que confere vida. Lição 9, fidelidade, firmes na fé. Lição 10, mansidão, torna o crente apto para evitar pelejas. Lição 11, vivendo de forma moderada. Lição 12, quem ama cumpre plenamente a lei divina. E, por último, a lição 13, uma vida de frutificação. Bom, esse trimestre ele pode ser assim dividido em blocos diferentes, onde no primeiro bloco nós temos aí as 3 primeiras lições, que são lições introdutórias, onde nós temos aí uma introdução ao tema do trimestre. No segundo bloco nós temos as lições 4, 5 e também a lição 12, onde nós falaremos sobre as virtudes do fruto do Espírito em relação a Deus, né, que são aí o amor, na lição 12, o gozo ou a alegria, na lição 4, e também a paz, na lição 5. No terceiro bloco, nós temos as lições 6, 7 e 8, onde nós falaremos sobre as virtudes do fruto do Espírito em relação ao próximo, que são a longanimidade, a benignidade e a bondade. No quarto bloco,
nós temos as lições 9, 10 e 11, onde nós falaremos sobre as virtudes do fruto do Espírito em relação ao próprio portador, ou seja, em relação a nós mesmos, né, que são aí a fé, a mansidão e a temperança. E no quinto e último bloco nós temos a lição 13, onde faremos aí uma aula conclusiva falando sobre uma vida de frutificação. Então este é o conteúdo que estará sendo abordado aí no decorrer deste primeiro trimestre de 2017. Então agora vamos aí ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre a carne e sobre o espírito. Então, inicialmente, irmãos, vamos ver o que nos diz a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Bom, irmãos, o ser humano ele é composto por corpo, né, representado aí pela carne, alma e espírito. E essa é a chamada tricotomia humana. E os versículos que foram apresentados, eles nos declaram que existe uma oposição constante entre a carne e o espírito. A carne, irmãos, ela é contrária ao que o espírito quer. E o espírito ele é contrário àquilo que a carne quer. E ambos, eles são como se fossem inimigos, eles se enfrentam constantemente. E por isso, como dizem os versículos, nós não podemos fazer o que queremos. Então a carne e o espírito, eles se enfrentam. Eles se enfrentam a todo momento, eles se enfrentam sempre. E existem momentos em que o espírito vence, porém existem momentos também em que a carne ela é vitoriosa. E os cristãos, eles têm a liberdade para decidir quem é que vai vencer cada batalha que for travada, se é a carne ou se é o espírito. E essa escolha ela é feita a partir do momento em que o cristão decide qual dos dois que ele vai alimentar. Se a carne é alimentada, irmãos, ela se fortalece e, consequentemente, o espírito ele enfraquece. E, obviamente, acaba acontecendo o quê? Que a carne vence o espírito. Agora, por outro lado, se o espírito ele é alimentado, ele vai se fortalecer, a carne acaba enfraquecendo e, consequentemente, o espírito ele vence a carne. Então, para que o espírito sempre vença, ele deve ser constantemente fortalecido. E para isso, irmãos, é necessário que ele seja por nós alimentado. Alimentado de que maneira? Através da oração, através do jejum e através também da meditação na palavra de Deus. E quando a carne ela está mais forte do que o espírito, ela produz as chamadas obras da carne, que nós vamos estar falando aí no decorrer do trimestre também. E quando o espírito está mais forte, com a ação do Espírito Santo em nossas vidas, produz o chamado fruto do Espírito. Tá? Então, dependendo de quem está mais forte, dependendo de quem a gente alimenta, a gente tem como consequência as obras da carne ou o fruto do Espírito. Bom, em Gálatas, irmãos, 6:8, olha só o que a Bíblia nos diz. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então nós vemos, irmãos, que neste versículo ele fala sobre dois tipos de semeadura, e cada uma aí com a sua respectiva colheita. Então nós podemos semear na carne. Inicialmente podemos semear na carne e nós podemos também semear no espírito. E quando nós semeamos na carne, nós colhemos a corrupção, ou em outra versão, nós colhemos a morte, tá? A morte espiritual. E quando nós semeamos no espírito, nós colhemos a chamada vida eterna. Irmãos, olha só que interessante. Reparem que nós podemos escolher onde nós queremos semear. Agora, nós nunca podemos escolher aquilo que nós vamos colher.
Nós não podemos, por exemplo, plantar uma mangueira, ou seja, um pé de manga, e querer colher melancia, por exemplo. Então isso significa, irmãos, que nós temos a liberdade de escolher o caminho que nós queremos trilhar, mas nós nunca podemos escolher o destino onde este caminho leva. Então nós podemos escolher semear na carne ou semear no espírito. Nós temos essa liberdade de escolher. Agora, nós não podemos escolher qual vai ser a colheita. Dependendo de onde eu semear, eu já sei o que eu vou colher. Se eu semear na carne, eu vou colher a morte. Se eu semear no espírito, eu vou colher a vida eterna. Então podemos escolher o caminho, mas não o destino ao qual esse caminho leva. Podemos escolher onde semear, mas não podemos escolher o que será colhido desta semeadura. E sobre a carne e o espírito ainda, irmãos, existem alguns pontos importantes que nós precisamos saber. Primeiro deles, a nossa natureza humana, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, ela não deixou de existir pelo fato de nós termos aceitado a Jesus. Ou seja, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, ela não deixa de existir quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e como Salvador de sua vida. Então esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Segundo, o conflito, irmãos, entre a carne e entre o espírito, ele se inicia justamente após nos tornarmos crentes. Antes disso, não existe conflito nenhum. Então, este conflito entre a carne e o espírito é depois que a gente se torna cristão. Um outro ponto também importante a se saber. Essa guerra existente entre a carne e entre o espírito, ela é contínua e ela não vai se findar enquanto nós estivermos vivos. Ou seja, irmãos, esta guerra ela só vai se findar após a nossa morte ou quando Jesus voltar, aquilo que acontecer primeiro. Tá? Então ela é uma oposição existente aí que ela é contínua entre a carne e o espírito. Um outro ponto importantíssimo, nós nunca devemos subestimar a nossa carne. Muitas pessoas, irmãos, elas caem porque elas confiam demais em sua própria resistência, subestimando assim a carne. Então nós não podemos confiar na nossa carne. Um outro ponto importante a se saber, não se deve combater a carne com as nossas próprias forças, mas nós devemos viver em espírito para que assim possamos combater a carne, é o que a gente vai ver em bastante detalhe aí no decorrer desse trimestre. E um último ponto aqui para nossa reflexão. Viver em espírito requer decisões constantes. Irmãos, como a luta ela é contínua, ela é diária entre a carne e o espírito, significa que a todo momento existe o conflito e por isso é constante essa tomada de decisão entre os desejos da carne e a direção do espírito. Então, essas decisões elas são tomadas aí constantemente. Tá? Então, esses são pontos aí importantes que nós temos que ter em mente em relação a esse tópico que fala sobre a carne e sobre o espírito. Como eu comentei no início da videoaula, nós não vamos nos aprofundar em nenhum aspecto aqui, em nenhum ponto, porque a aula de hoje ela é uma aula introdutória. Bom, vamos então ao próximo tópico, onde nós vamos falar também de forma bastante breve sobre as obras da carne. Então, primeiramente, irmãos, nós precisamos entender que a carne, ela representa a nossa natureza adâmica, ela representa o velho homem, ela representa aí a nossa natureza pecaminosa. E a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela nos dá uma boa definição aí a respeito da carne, ela nos dá uma boa definição sobre o que é a carne. Olha só, está na tela dos irmãos aí. É a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos, a qual continua no cristão após a sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Está lá na Bíblia de Estudo Pentecostal, página 1802. Então, os irmãos veem que está muito claro que a carne ela representa o nosso velho homem, nosso velho eu, a nossa natureza adâmica, nossa natureza pecaminosa, com tudo o que diz respeito a ela, aí, no que diz respeito às concupiscências, aos desejos, enfim. E esta carne, esta natureza pecaminosa, ela continua no cristão após a sua conversão. Tá? Então, como nós já comentamos,
isso só vai se findar, ela só vai deixar de existir quando tudo se consumar, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E como nós comentamos anteriormente, a carne, ela produz as chamadas obras da carne, e o Espírito produz o fruto do Espírito. Né? Então nós temos as obras da carne. E essas obras, elas são apresentadas lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21. Então olha só o que nos diz a Bíblia. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui nós temos uma relação aí com as chamadas obras da carne. Tá? Nós vamos falar aí brevemente sobre cada uma delas. Né? Como comentei, nós não vamos nos aprofundar em nenhuma, porque a aula de hoje ela é introdutória. Tá? Então nós vamos falar aí de forma bastante breve sobre essas chamadas obras da carne. Então nós vamos ver aí quais são essas obras. Né? Com os versículos que nós lemos aí no slide anterior, do 19 ao 21 do capítulo 5 de Gálatas, eles apontam de forma direta 16 obras da carne, tá? Que são elas. A primeira delas, a chamada prostituição, né? Que diz respeito aí à imoralidade sexual de todas as formas. Aqui nós precisamos entender, irmãos, que prostituição não se refere somente, vamos dizer assim, ao comércio sexual, mas sim a todo tipo de imoralidade sexual. Por exemplo, adultério é um tipo de prostituição, fornicação, prostituição, homossexualismo, prostituição também, pedofilia, enfim, bestialidade, tudo isso diz respeito à prostituição. Então a gente está falando aqui de imoralidade sexual, não estamos falando daquelas pessoas, somente daquelas pessoas que, por causa de dinheiro, têm relações sexuais com outras pessoas, enfim, vendem o seu próprio corpo. Mas prostituição é isso também, mas é muito mais do que isso. Depois, ainda continuando sobre as obras da carne, Gálatas 5, 19 fala sobre a impureza. Aqui está fácil, né, irmãos? Impureza diz respeito a tudo que é impuro. Impuro aí tanto no que se faz, quanto no que se ouve, no que se vê, no que se fala. Enfim, refere-se também aí a atos pecaminosos. Então, qualquer tipo de impureza. Né? Eu posso estar vendo algo impuro, ouvindo algo impuro, falando algo impuro, fazendo algo impuro. Tudo isso é impureza. Depois nós temos a lascívia. Irmãos, lascívia diz respeito ao comportamento de quem apresenta inclinação aos prazeres, principalmente prazeres sexuais, que tem tendência, por exemplo, a uma sensualidade muito grande, sensualidade assim exacerbada. Isso é lascívia. Depois nós temos aqui ainda uma outra obra da carne, a idolatria. Idolatria, os irmãos sabem, refere-se aí a prestar homenagem ou cultuar ídolos. Né? Muitas pessoas, inclusive vale a pena comentar, elas associam a idolatria apenas com o ato de cultuar e de reverenciar imagens. Só que nós sabemos que a idolatria ela vai muito além disso, mas muito além disso. Tem muitas outras coisas que caracterizam aí a idolatria. Então, nesse contexto aí, se os irmãos quiserem se aprofundar um pouco mais sobre isso, eu recomendo que assistam a videoaula da lição número 7 do primeiro trimestre de 2016, uma vez que essa videoaula ela contém, em um de seus tópicos, um estudo aprofundado sobre idolatria. Essa aula que eu estou recomendando, a aula 7 do primeiro trimestre de 2016, ela não fala sobre idolatria, mas um dos tópicos desta aula fala especificamente sobre a idolatria, onde lá eu comento muitos exemplos de idolatrias. Então, continuando aqui, voltando à questão das obras da carne, depois da idolatria nós temos as feitiçarias. Aqui também é fácil entender, né? Nós temos aqui, por exemplo, bruxarias, consulta aos mortos, obras de macumbaria de uma forma geral, espiritismo, adoração a demônios,
enfim, tudo isso diz respeito à feitiçaria. Depois nós temos inimizades, né? Inimizade também como uma obra da carne, que refere-se aí à ausência de amizade, sentimentos de raiva, enfim. Temos também como obra da carne as chamadas porfias. O que é porfia? Porfia refere-se, irmãos, a discussões, a brigas, a contendas. Isso também são obras da carne. Depois nós temos as chamadas emulações. Irmãos, emulação diz respeito a ciúmes, a querer se igualar ou superar outra pessoa. A inveja está bastante... está dentro desse contexto aqui também das emulações. Depois nós temos as chamadas iras. Ira, os irmãos sabem, se refere aí à raiva, a sentimento de ódio, uma fúria expressada aí através de palavras, através de ações. Depois nós temos outra obra da carne aqui, que é a peleja, né? As pelejas fazem parte aí deste grupo das obras da carne também, que diz respeito a rivalidades, que diz respeito aí à disputa entre as pessoas. Depois nós temos ainda as chamadas dissensões. Dissensão, irmãos, é o mesmo que discórdia, é o mesmo que desavença. Então a dissensão, ela também é uma obra da carne. Depois nós temos as chamadas heresias. Heresia, irmãos, é o mesmo que ensino falso, falso ensino, é o mesmo que doutrina enganosa. Tá? Então isto é uma heresia. Também é uma obra da carne. Depois nós temos as invejas. A inveja é aquele sentimento ruim, aquele sentimento indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. E quem tem inveja, os irmãos sabem, não somente almeja o que o outro tem, mas também deseja que o outro não tenha mais. Então, um sentimento completamente ruim. Depois nós temos como obras da carne também os homicídios, que diz respeito aos assassinatos, as bebedices, né, refere-se a consumir bebidas alcoólicas de uma forma geral. Temos também as chamadas glutonarias. Glutonaria, irmão, se refere à gula. É uma característica daquele que come exageradamente. Tá? Então aqui nós temos as chamadas 16 obras da carne, conforme Gálatas 5, de 19 a 21. Só que não são somente essas 16, tá, irmãos? Porque os versículos que falam dessas obras da carne, eles dizem ainda, e coisas semelhantes a estas. Então, deixando claro aqui para nós que existem outras obras da carne mais. Existem outras mais, todas relacionadas aos desejos carnais, todas elas impulsionadas pelo pecado. Tá? E lembrando que as obras da carne, elas são contrárias à vontade de Deus. Então, aqui nós temos aí as chamadas obras da carne. Bom, tendo visto aí de forma bastante resumida quais são as obras da carne, nós vamos agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Bom, o pastor Cláudio Honor de Andrade, ele tem uma definição bastante interessante aí sobre o Espírito. Ele diz que o Espírito é a parte imaterial que Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe a vida. Tá? Então, ele tem a definição do que é o Espírito. Agora, nós não podemos confundir, irmãos, o Espírito do homem com o Espírito Santo. Tá? São coisas aí diferentes. O Espírito do homem ele vem diretamente de Deus para capacitar o homem a procurar estar em comunhão com ele, estar em comunhão com Deus. E é desse Espírito que nós estamos falando. Tá? É desse Espírito que nós estamos falando neste momento. Então, da mesma forma que nós vimos sobre as obras da carne, nós vamos ver agora sobre o fruto do Espírito. O que a Bíblia nos diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, bastante conhecido aí pelos irmãos. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Bom, então primeiramente, irmãos, vamos entender o que é o fruto do Espírito, antes de partirmos aí para analisar em mais detalhes.
Então está na tela dos irmãos. Fruto do Espírito consiste das 9 virtudes da personalidade de Deus, implantadas pelo Espírito Santo no interior do crente, com a finalidade de conduzi-lo à imagem de Cristo. São qualidades morais de origem divina. Então, olha só. O fruto, ele consiste das 9 virtudes, das 9 qualidades da personalidade ou do caráter de Deus. E essas virtudes, elas são colocadas em nós, elas são implantadas pelo Espírito Santo, com o objetivo de fazer com que nós venhamos a ter aí a imagem de Cristo. E olha que interessante, está na tela dos irmãos, são qualidades morais de origem divina. Então isso não é humano, isso é divino. E outra coisa que é importante saber também, não são 9 frutos, como alguns pregam por aí. Não são frutos do Espírito, mas é fruto do Espírito. Então é um fruto composto de 9 virtudes ou de 9 qualidades. Tá? O fruto aqui diz respeito a resultado, algo que é produzido. Então é fruto do Espírito, aquilo que é produzido pelo Espírito. Então nós temos um fruto composto de 9 virtudes. Então agora nós vamos ver quais são essas virtudes do fruto do Espírito, conforme nós lemos em Gálatas 5, 22 e 23. Tá? Novamente eu vou informar aqui que nós não vamos detalhar nenhuma das virtudes do fruto do Espírito nessa videoaula, porque vão existir videoaulas específicas para falar de cada uma dessas virtudes. Então nós teremos 9 aulas, 9 videoaulas, cada uma para falar sobre uma virtude diferente. Aí sim nós vamos nos aprofundar em cada uma delas, tá? Então nós não vamos nos aprofundar nessa aula de hoje. Então, como nós comentamos, trata-se de um único fruto composto de 9 virtudes. E essas virtudes, elas podem ser divididas em 3 grupos diferentes, em 3 grupos distintos. Nós temos primeiramente as chamadas virtudes universais, tá? Virtudes universais. Que virtudes são essas? Elas se referem ao fruto do Espírito em relação a Deus. Então nós temos aqui uma relação vertical, ou seja, de nós para com Deus. E nessas chamadas virtudes universais, né, que dizem respeito aí ao fruto do Espírito em relação a Deus, nós temos as seguintes virtudes. Primeiramente, nós temos o amor, que ele também é chamado de fruto por excelência, né, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre o amor ainda nesta videoaula. Tá? Apesar de ter uma aula específica sobre o amor, que é a penúltima aula desse trimestre, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele no próximo slide. Então nós temos aí como primeira virtude deste grupo das virtudes universais o amor, também chamado de fruto por excelência. Nós temos também o gozo, ou em algumas traduções, algumas versões, alegria, que também é chamado de fruto da graça. Trata-se aqui, irmãos, daquela alegria que não depende de circunstâncias para existir. Né? Então é uma virtude do fruto do Espírito que independe da circunstância, ou seja, a pessoa consegue estar alegre, consegue ter essa sensação de alegria, mesmo passando, por exemplo, por adversidades. E a terceira virtude do fruto do Espírito, que é nesse primeiro grupo aí das virtudes universais, é a paz, também chamada aí de fruto da confiança. Refere-se aqui, irmãos, à paz interior, que, da mesma forma que a virtude do gozo, ela também não depende de circunstâncias para existir. É aquela paz que traz tranquilidade e confiança, é a quietude de coração e também de mente, baseada aí na convicção de que tudo vai bem entre o crente e Deus. Então essas são as 3 virtudes do fruto do Espírito que compõem esse primeiro grupo, chamado grupo das virtudes universais, que são referentes ao fruto do Espírito em relação a Deus. Depois nós temos o segundo grupo, que é o chamado grupo das virtudes sociais, tá? Que se referem ao fruto do Espírito, agora não em relação a Deus, mas sim em relação ao próximo. Então, se nas virtudes universais nós tínhamos uma relação vertical, ou seja, de nós para com Deus, aqui nós temos, nas virtudes sociais, uma relação horizontal, ou seja, de nós para com o nosso próximo. E este grupo ele também é composto por 3
virtudes do fruto do Espírito. Que virtudes são essas? Primeiro, a longanimidade, que também é chamada aí de fruto da perseverança. Longanimidade, irmãos, é o mesmo que paciência, tá? Só que aqui a gente está falando de paciência não somente para suportar as afrontas, mas também paciência para esperar. Depois nós temos a chamada benignidade e a bondade, né? São duas virtudes do fruto do Espírito, que elas são chamadas, ambas são chamadas de fruto gêmeo. Tá? Então, no caso da benignidade, o que é a benignidade? Ela refere-se à misericórdia, refere-se aí à compaixão para com o próximo. E no caso da bondade, ela se refere à generosidade em ação. E, em outras palavras, irmãos, a benignidade, ela faz com que se tenha compaixão pelo próximo. E a bondade, ela nos leva a fazer algo pela pessoa por quem se tenha compaixão. Por isso que elas são chamadas de fruto gêmeo. Um leva a pessoa a sentir misericórdia e compaixão, e o outro, outra virtude, leva a pessoa a fazer algo em relação a isso. Então, por isso que é chamada de fruto gêmeo. E depois nós temos o terceiro grupo aí, que a gente chama de demais virtudes, que referem-se ao fruto do Espírito, agora não mais em relação a Deus, nem em relação ao próximo, mas em relação a si mesmo, em relação ao próprio portador. Então, se nas virtudes universais nós tínhamos uma relação vertical, ou seja, de nós para com Deus, e nas virtudes sociais nós tínhamos uma relação horizontal, ou seja, de nós para com o nosso próximo, agora nós temos aqui uma relação interior, que é para conosco mesmo. Tá? Então, essas são chamadas demais virtudes. E assim como os outros dois grupos, aqui também nós temos três virtudes do fruto do Espírito. Nós temos a fé, que também é chamada de fruto da fidelidade, tá? Que refere-se aí à confiança, não somente confiança, mas também a fidelidade propriamente dita. Nós temos também a virtude do fruto do Espírito chamada mansidão, também conhecida aí como fruto da submissão, né? Refere-se aí à humildade, à calma, enfim. E nós temos, por último, a virtude do fruto do Espírito chamada de temperança, também conhecida aí como fruto da disciplina. Aqui, irmãos, refere-se ao autocontrole, refere-se ao domínio próprio. E esse domínio próprio, ele engloba aí basicamente, ou deve englobar basicamente, três áreas. O autocontrole, ou a temperança no que diz respeito às nossas atitudes, a temperança no que se refere às palavras que são pronunciadas, e o autocontrole, ou a temperança também no que diz respeito aos nossos pensamentos. Então a gente está falando de autocontrole, de domínio próprio em relação às atitudes, às palavras e aos pensamentos. Então aqui, na tela dos irmãos, nós temos aí as 9 virtudes do fruto do Espírito. Lembrando, um fruto com 9 virtudes. Os irmãos se recordam que nós falamos no tópico anterior sobre 16 obras da carne, e não só 16, né, porque ele termina dizendo e coisas semelhantes a essas, então são muito mais obras da carne. E aqui nós estamos falando de 9 virtudes do fruto do Espírito, ou seja, nós temos mais obras da carne do que efetivamente fruto do Espírito, ou virtudes do fruto do Espírito. E a Bíblia nos diz que contra essas coisas não há lei. Ou seja, irmãos, não existe restrição em relação ao fruto do Espírito. Diferente das obras da carne, cuja restrição para quem as pratica é não herdar o reino de Deus, como diz a Bíblia, como nós vimos em Gálatas 5, 19 a 21, é que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus, ou seja, quem pratica as obras da carne. Então existe uma restrição. Você pode praticar, mas você vai perder o reino de Deus, você não vai herdar o reino de Deus. Agora, no caso do fruto do Espírito, não existe restrição, ou seja, é algo para ser cultivado, para ser produzido, e não existe restrição, e contra essas coisas, como nos diz a Bíblia, onde foi lido, não há lei contra o fruto do Espírito. Agora, como nós comentamos, né, inicialmente, quando a gente começou a falar sobre as virtudes do fruto do Espírito, eu comentei que a gente ia falar um pouquinho mais sobre o amor. Também não vamos detalhar muito, mas nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Tá? Então, agora nós vamos
está explanando aí um pouco melhor sobre o amor. Irmãos, no último versículo do capítulo 12 da sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo, ele praticamente interrompeu o seu discurso sobre os dons espirituais. Ele vinha falando sobre os dons espirituais e ele interrompe isso no final do capítulo 12 e diz o seguinte, ele diz que ele mostraria para os irmãos de Corinto um caminho mais excelente. E a partir daí ele entra no capítulo 13, que é um capítulo totalmente dedicado a falar sobre o amor. E o amor é este caminho mais excelente. Paulo fala sobre dons espirituais no capítulo 12, depois ele continua falando sobre isso, mais especificamente sobre o dom de profecia no capítulo 14. Agora, entre o 12 e o 14 tem o 13, que ele faz aquela interrupção na questão dos dons espirituais para falar sobre este caminho mais excelente que é o amor. E existem, irmãos, basicamente 4 tipos de amor. Existe o chamado amor eros, tá, que trata-se aqui do amor físico, daquele amor entre homem e mulher, daquele amor que tem aí uma conotação sexual. Né? Inclusive, a palavra erotismo ela vem desse termo eros. Agora, não é esse o amor que se refere à virtude do fruto do Espírito. É um dos tipos de amor, mas não é desse amor que trata, não é este o amor, a virtude do fruto do Espírito. Nós temos também o chamado amor filial ou filius, né, que refere-se aí ao amor num contexto de amizade. É o amor que se sente aí pelos amigos. Tá? Agora, também não é esse amor que se refere à virtude do fruto do Espírito. Nós temos também o chamado amor storge, que é o amor familiar, que é o amor que se sente aí pela família, pai, mãe, filhos, cônjuge, enfim. Também não é esse o amor que se refere à virtude do fruto do Espírito. E nós temos o 4º tipo de amor, que é o chamado amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor sacrificial, que é o amor que não depende de ser amado para amar. É o amor que fez com que Deus desse o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. É o amor que tudo suporta. Esse é o amor de 1 Coríntios 13. Esse é o amor referente à virtude do fruto do Espírito. É o amor que é chamado de fruto por excelência. Então é o chamado amor ágape. E esse amor ágape, irmãos, ele possui 3 dimensões diferentes. E essas dimensões elas nos são apresentadas no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 27, como está na tela dos irmãos. E, respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Tá? Então aqui nós temos as 3 dimensões do amor ágape. Então vejam só, irmãos, o versículo diz que nós temos que amar a Deus, ao Senhor teu Deus de todo o coração. Então essa é a primeira dimensão do amor ágape, também chamada de dimensão vertical, ou seja, o amor de nós para com Deus. Depois ele fala sobre amar ao teu próximo, né? Amar o próximo. Essa é a segunda dimensão, também chamada de dimensão horizontal, ou seja, a dimensão do amor de nós mesmos para com o nosso próximo. E depois o versículo fala sobre amar a nós mesmos. Essa é a terceira dimensão, também chamada de dimensão interior do amor ágape, que é o amor para conosco mesmo. Então essas são as 3 dimensões do amor ágape. A interior, que é para conosco mesmo, a dimensão vertical, que é para com Deus, e a horizontal, que é para com o próximo. Bom, vamos aí agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar um pouco sobre os requisitos para se frutificar. Bom, um ponto interessante, então, e muito importante sobre a frutificação, refere-se aos requisitos para que isso aconteça, irmãos. Os requisitos para que a gente possa frutificar. E nesse contexto, olha só o que a Bíblia nos diz em João, capítulo 15, versículos de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim
Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então aqui nós vemos que Jesus, ele fala sobre essa questão da frutificação e ele coloca aqui como comparativo a videira. Né? Então ele diz que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador e nós somos os ramos, nós somos os galhos, nós somos as varas que fomos enxertados nesta videira. Aí Jesus ele deixa muito claro aqui que um dos requisitos para que se possa frutificar, olha só, está em vermelho, está em mim ou em vós, como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Então, um dos requisitos para se frutificar é estar ligados na videira, ou, melhor dizendo, estar ligados em Jesus Cristo, porque Ele é a videira verdadeira. Irmãos, é impossível produzir as virtudes do fruto do Espírito se não se estiver ligado na videira que é o Senhor Jesus. Esse é o primeiro requisito, estar ligado ao Senhor Jesus Cristo. E ainda sobre os requisitos para se frutificar, a Bíblia nos diz também no livro de Salmos, de número 1, nos versos 1 a 3, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui nós temos um outro requisito para se frutificar. Tá? Então, ele nos fala aqui, ó, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele diz que quem faz isso será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Então nós vemos que outro pré-requisito fundamental aqui para se frutificar é ter prazer e meditar na lei do Senhor, meditar constantemente na lei do Senhor, meditar constantemente na palavra de Deus. E um ponto importante para se lembrar, irmãos, ainda é que a frutificação, ela não é uma opção, mas ela é uma ordenança. Olha só o que a Bíblia nos diz em João 15, 16, na parte A. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, irmãos, nós somos escolhidos para dar fruto. Agora, cabe lembrar aqui que todos frutificam, independente de quem seja. Tá? Todos frutificam. Seja um fruto, vamos dizer assim, do pecado ou fruto do Espírito. Mas aqui nós estamos falando do fruto do Espírito. Tá? Então, nós temos que frutificar. E uma outra coisa muito interessante também. Muito se fala sobre glorificar a Deus. Né? Às vezes as pessoas falam, glorificar a Deus é levantar a mão e dar glória a Deus e aleluia, amém, isso é uma bênção também. Mas vamos ver a relação que existe entre a frutificação e a glorificação a Deus. Olha que interessante que a Bíblia nos diz, ainda em João 15, só que agora no verso 8, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então olha que coisa interessante. Quer glorificar ao Pai, quer glorificar a Deus, tem que dar fruto. E o fruto é que vai nos caracterizar também como discípulos de Jesus. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que frutificar. E através das virtudes do fruto do Espírito, nós glorificamos a Deus. Então, esta é a verdadeira glorificação ao Pai. Bom, vamos aí ao próximo tópico,
onde nós vamos falar agora sobre a vida no Espírito. Então vamos ver inicialmente, irmãos, o que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, os versículos, eles começam dizendo que nenhuma condenação há. Irmãos, o inimigo, ele usa as culpas do passado, ele usa também os erros do presente para nos culpar, tentando levar os cristãos, em alguns momentos, até a questionar o que Cristo fez por nós, se nós realmente somos perdoados ou não, enfim. E essa é a estratégia que Satanás usa, uma das estratégias para nos atacar. Agora, para ficar imune a esse tipo de estratégia maligna, a nossa segurança ela deve estar centrada em Jesus Cristo e não no nosso desempenho pessoal. Ou seja, não pode estar centrada naquilo que fazemos. Nós fomos resgatados por Cristo e conforme os versículos 1 e 2, que nós acabamos de ler, nós não estamos mais sob condenação. Ou seja, irmãos, por mais que Satanás tente nos acusar pelos erros do passado, nós temos que confiar no que diz a palavra de Deus. Nenhuma condenação há. Isso significa que o inimigo ele pode até nos acusar, mas ele nunca vai poder nos condenar. E os versículos dizem que isso é uma verdade para todos os que estão em Cristo Jesus, ou seja, que têm depositado nele a sua fé. Agora, quem são efetivamente esses que estão em Cristo Jesus? São aqueles, como diz também os versículos, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, irmãos, que não agem conforme os desejos da carne, mas que agem conforme a vontade do Espírito. E nos mesmos versículos, Paulo ele fala sobre duas leis. Fala sobre a lei do pecado e da morte e também sobre a lei do Espírito de vida. Irmãos, todos, devido ao pecado, estavam debaixo da lei do pecado, cuja consequência era a condenação à morte. E a lei do pecado, ela só poderia ser anulada por outra lei, que é a lei do Espírito de vida. Irmãos, o Espírito de vida é o Espírito Santo que nos liberta do poder do pecado e também das suas consequências. A lei do pecado, ela foi revogada em nossas vidas e agora nós podemos viver segundo o Espírito Santo. Então, se na lei do pecado e da morte nós tínhamos a condenação, na lei do Espírito de vida nós temos a remissão. Agora, a lei do pecado, ela foi revogada, só que ela ainda continua existindo e muitos ainda estão debaixo dessa lei. Agora, por que isso, irmãos? Isso porque para que ela seja efetivamente revogada de nossas vidas e, consequentemente, passe-se a estar debaixo da lei do Espírito de vida, existem alguns pré-requisitos que são necessários. Então, o primeiro deles, que é estar em Cristo, ou seja, depositar em Cristo a nossa fé, nos tornando membros aí do seu corpo. Segundo pré-requisito, não andar segundo a carne, ou seja, não agir conforme os desejos, não agir conforme as concupiscências da carne. E o terceiro é andar segundo o Espírito, ou seja, viver conforme a vontade do Espírito, sendo por ele guiados. E atendendo a esses requisitos, passa-se aí da lei do pecado e da morte para a lei do Espírito de vida, ou seja, passa-se aí da condenação para a remissão. E continuando, irmãos, a Bíblia nos diz agora nos versículos, não mais nos versículos 1 e 2, mas nos versículos 3 e 4, ainda de Romanos 8. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmãos, o que era impossível a antiga aliança, que era regida ali pela lei de Moisés, ela se tornou possível graças à nova lei, né, a lei do Espírito de vida. A lei do Espírito de vida, irmãos, diferente da lei de Moisés,
ela não é externa e nem por imposição, mas ela age no interior do homem. A lei de Moisés, que era para alertar os homens sobre a malignidade do pecado, ela acabou servindo de instrumento para aguçar o desejo de pecar. Ou seja, irmãos, a lei ela era boa, mas ela se tornava ineficaz devido ao pecado que habita na humanidade, ou seja, devido à fragilidade da natureza humana. Então, a lei, que era boa, ela acabou por se tornar inoperante diante da lei do pecado. E, como a Bíblia nos ensina, ela se tornou enferma. E então Paulo ele diz, conforme nós lemos, que aquilo que era impossível à lei, porque ela estava enferma, aquilo que era impossível para ela foi feito por Deus. Ou seja, Deus fez o que era impossível à lei. E o que era isso? Ele condenou o pecado na natureza humana. De que forma? Enviando Jesus Cristo, que veio na forma da nossa natureza para acabar com o pecado. Cristo, ele se fez representante do homem pecador e o poder condenatório do pecado ele foi desfeito. Então, significa que a justiça de Deus ela foi cumprida por Cristo. E essa ação ela é efetiva para todos, conforme o versículo, que não andam conforme os desejos da carne, mas segundo a direção do Espírito, ou seja, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E continuando ainda, irmãos, agora nos versículos 5 e 6, olha só o que a Bíblia diz. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então os versículos aqui, eles falam sobre a inclinação humana, irmãos, dizendo que os que são segundo a carne, eles se inclinam para as coisas da carne, e os que são segundo o Espírito, eles se inclinam para as coisas do Espírito. E, irmãos, inclinar-se para as coisas da carne significa ter a mente controlada pelas coisas da carne, enquanto inclinar-se para as coisas do Espírito significa ter a mente controlada pelo Espírito. Agora, em ambos os casos, nós temos um controle que ocorre na mente humana. Ou seja, irmãos, a guerra entre a carne e o Espírito, ela ocorre na esfera da mente, como está nesse desenho aí dos irmãos, como se fosse um combate, né, uma guerra. O campo de batalhas é a nossa mente. E Paulo ele deixa claro que ter a mente voltada para as coisas da carne traz uma consequência, e esta consequência é a morte, ou seja, leva a pessoa a estar novamente debaixo da lei do pecado. E ele diz ainda que ter a mente voltada para as coisas do Espírito traz aí uma outra consequência. Que consequência que é essa? Vida e paz. E conforme nós já comentamos, existe aí essa batalha constante entre a carne e o espírito, e que essa batalha ela acontece na nossa mente. E quando nós nos inclinamos para a carne, nós já falamos sobre isso, o resultado são as chamadas obras da carne, e quando nós nos inclinamos para o espírito, o resultado é o chamado fruto do espírito. E a Bíblia nos diz, irmãos, ainda em Romanos 8, agora nos versículos 14 até 17, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, primeiro ponto que a gente vê aqui de interessante. Os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Aí vem uma pergunta, agora todos são filhos de Deus? Irmãos, nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, porque Deus ele é o Criador, mas nem todos são filhos de Deus. Para ser filho, irmãos, é necessário, conforme os versículos que foram lidos,
é necessário ser guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, quem dá o testemunho de que somos filhos de Deus. E para se tornar filho de Deus, como nós já comentamos, deve-se ser guiado pelo Espírito Santo. E somente aquele que tem o Espírito Santo é que pode ser por ele guiado. É uma coisa até que óbvia, né? Você só pode ser guiado pelo Espírito Santo quando você tem o Espírito Santo. E só é possível ter o Espírito Santo quando se aceita Jesus e se crê nele, sendo assim justificados pela fé. Então nós concluímos desta maneira que para ser filho de Deus é necessário também aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, como está lá em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por quê? Quando nós recebemos a Jesus, quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, nós passamos a receber o Espírito Santo, nós somos por Ele guiados, enfim, nós somos feitos filhos de Deus por crer no nome de Jesus. E um ponto importante para nós meditarmos, irmãos, andar segundo o Espírito significa também santificar-se. Irmãos, a santificação ela só é possível com a atuação do Espírito Santo, uma vez que a santificação ela é instrumentalizada pela ação do Espírito Santo. E por isso ela deve exercer, o Espírito Santo, ele tem que exercer liderança sobre nossas vidas. E sobre a santificação, o comentarista do trimestre, pastor Osiel Gomes, ele fala sobre essa santificação como ela sendo primeiramente posicional. Ele diz que quando por meio da fé aceita-se a Jesus como Senhor e único Salvador, os pecados eles são apagados e recebe-se aí o perdão divino. E ele fala também sobre a santificação progressiva, que é um processo que vai se desenvolvendo aí ao longo de nossa vida, de forma gradual e progressiva. E ele fala também sobre a santificação final, que é aquela que vai acontecer somente quando nós recebermos aí um corpo glorificado. Muito bem, irmãos, vamos então à nossa conclusão. Como nós comentamos, a aula de hoje ela é bastante superficial, nós não iríamos nos aprofundar em nenhum dos tópicos por ser uma aula introdutória. O melhor antídoto contra os desejos da carne é desenvolver o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo tem o controle no nosso espírito, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para opor-se às obras da carne. Ou seja, irmãos, tendo a vida controlada pelo Espírito Santo, o crente ele terá plena condição de resistir à sua natureza pecaminosa. Então, andar no Espírito significa obter vitória sobre os desejos e sobre os impulsos carnais. Bom, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.